Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Pode Organizar, um podcast que nasceu para ser a tua companhia na sala de casa e também enquanto você faz aí as coisas na sua casa ou fora de casa, de fato para você se sentir um pouco mais perto de mim e também, é claro, perto dos convidados que vêm aqui, que sempre vão agregar, sempre vão trazer, né, vão te elevar aí para você pensar, você fazer questionamentos, que eu sempre digo que esse é o nosso principal papel aqui, trazer questionamentos para você pensar aí na sua vida. Hoje, a gente está aqui porque nós temos parceiros também que acreditam no nosso podcast, comigo no nosso cenário Imperatriz dos Móveis e também todos os nossos detalhes aqui nos nossos docinhos que eu falo, mundo real, né, nos proporcionando. E é claro, Marilu também, trazendo o nosso lanchinho que a gente sempre no final a gente aproveita para conversar um pouquinho mais com o nosso convidado e também, é claro, aproveitar as delícias da Marilu. Hoje é um dia muito especial para mim, hoje eu tô com uma mulher muito inspiradora, que eu amo trazer essas mulheres aqui e ela é a doutora Joana Cordeiro, ela é psiquiatra, 12 anos já, psiquiatra. Isso Seja mesmo. muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Eu tô muito feliz de estar te recebendo aqui hoje, admiro muito o teu trabalho e tenho certeza que tu vai ter muito a compartilhar com nós. Que bom, espero contribuir mesmo, estou bem feliz com o convite. Vamos lá, eu acho que todo mundo que acompanha um pouquinho do teu trabalho, que nas redes sociais eu vejo também que tu também está se desafiando, está começando, como que está sendo para ti esse mundo digital também? Você já foi para o digital, você é mais do presencial, como que é a doutora Joana hoje? Eu adoro digital, mas eu consumo muito mais conteúdo do que gero conteúdo. Então, eu estava procrastinando em conseguir levar para o digital, né, um pouco do que a gente vive no dia a dia. Aí eu tive uma experiência com marketing digital que me ajudou muito a sistematizar isso e colocar no formato mais interessante. Agora eu fiz uma pausa, mas a teleconsulta é uma realidade também, desde a pandemia. Então, eu atendo bastante pessoas em consulta online. E aí eu percebi isso, que o paciente ele quer ver a gente antes da consulta, depois da consulta, e a rede social ajuda também, a gente já está próximo, né? Entre uma consulta e outra e tudo. Que legal, então você também está se rendendo ao mundo digital, acho que não tem como, né, a gente tá de fora, né? Me rendo bem feliz. Tu sabe, doutora, que eu sempre diz, até comentei antes, que antes do digital, eu atendia presencial, né? Então, a minha organização era ir na tua casa e fazer a transformação da tua casa, do teu ambiente. Então, por exemplo, não, eu preciso da Vani na minha cozinha, ou eu preciso da Vani no meu quarto. Eu fazia ambientes individuais, separadinhos também. E eu conseguia transformar não só aquele ambiente, mas a rotina da família ali. Porém, o digital veio para mim também, e enquanto eu estava lá, fazendo isso em uma família, eu poderia agora com o digital fazer com centenas, milhares de pessoas. Então o digital me brilha o olho nesse sentido também, porque tu alcança muito mais e tu pode... Claro que não é o estar ali, o pegar a mão na massa, né? Mas tu levar essa informação, tu levar o conhecimento, até o entretenimento, né? Eu acho que é uma coisa que é muito bom, muito positiva, principalmente na tua área também, porque depois da pandemia, eu não sei como que está sendo, você sentiu que mudou o cenário em relação às redes sociais também? Ou permaneceu, não vê muita diferença em relação a esse mundo? Mudou sim, a pandemia é um divisor de águas, né? A gente tem, acho que, uma divisão até de século vai ter. Antes e depois da pandemia, porque a gente não teve muita trégua também depois do Covid, a gente começou a entrar em guerras, né, em conflitos em escala mundial, então aí tem as questões, as tragédias climáticas, então, e acesso a muita informação, e a gente se sente bombardeado mesmo por problemas de escala maior, que estão totalmente fora do nosso controle, e cada pessoa está no seu corre diário também, lidando com seus desafios pessoais, né? Então essa sobrecarga, ela está gerando muito sofrimento e mais adoecimento. Então está bem evidente mesmo. E eu não sei se é uma coisa que, para mim, acontece. É impossível tu não consumir conteúdo e muita coisa assim, mas eu acredito que você, como da área, como tendo esse cuidado,
Qual orientação tu daria, assim, para quem tá utilizando, para quem tá usando? Porque a gente se sente muitas vezes, assim, agoniado com tanta notícia ruim, com tanta coisa acontecendo. Como que tu trata isso, principalmente dentro, quando isso é levado para ti? Qual que é a tua recomendação? Ou até mesmo o que tu faz para tentar meio que se proteger? Porque, de certa maneira, muita coisa a gente não consegue resolver. Então, a gente precisa se proteger, né? Isso mesmo. Então, eu vou pegar essa palavra-chave que você usou, quando a pessoa se vê agoniada diante de muita informação ou de um tipo de conteúdo que é um gatilho, tá? Então, essa agonia, ela é a sua aliada. Ela é um lado teu que está avisando que aquilo te machuca. Aí você tem que pensar, eu vou ficar visitando com frequência uma situação que me machuca, que me fere? Será que não é melhor eu reduzir essa frequência, a minha exposição a essa situação que me fere? Então, tem muito site de notícia, por exemplo, que veicula muita tragédia, às vezes tragédias criminais, né? E que todo mundo é curioso, então existe uma curiosidade mórbida humana, assim, de entender, de se indignar, de acompanhar, mas gera sofrimento. Isso contribui mesmo para adoecimento, porque é tóxico, é um conteúdo tóxico. A gente não consegue desver, esquecer, deletar. Vou mandar esse episódio para minha mãe, que ela fica olhando aquele noticiário da Record, acho que é só coisa ruim. Exato. Na real, eu acho que é em todos, né? Não tem. É muita coisa ruim, é o dia todo. E eu digo, mãe, não fica olhando isso. Não pode, porque todo assim, dia. Eu digo assim, doutora, não sei se eu tô errado, não sei se eu tô certo, eu acho que cada um também. Eu gosto de ser bem, assim, eu tenho aquela minha visão. Eu sei que eu não posso resolver isso, mas o que eu posso levar de coisa boa com o meu conteúdo, de coisa que vá gerar crescimento, que vai gerar melhora, que seja dentro da casa, que seja uma facilidade para limpar um sofá, é isso que eu tô fazendo. Agora, de resto, eu até me permito ser alienada, de muitas notícias não ver, de muitos jornais não assistir, de muita coisa não chegar até mim, sabe? Então, eu me sinto feliz assim. Claro que a gente tem que estar, né, meio que por dentro, mas eu digo, sem vergonha nenhuma, eu prefiro ser alienada em alguns momentos do que viver com uma agonia do mundo tá acabando, digamos assim, né? De tanta coisa ruim ao mesmo tempo. Isso, essa sensação de catástrofe iminente, né? Então, que as notícias de violência ou de tragédia, elas acionam na gente a nossa vulnerabilidade. Então, e é muito difícil se sentir vulnerável o tempo inteiro. Então, e também esses programas policiais que eles mostram o âmbito da vida social, que é muito violento, e que tem os desfechos mais terríveis, né, de morte, assassinato, de dano, de sequela, de sequestro, a gente ter muito acesso a esse lado da convivência humana é tóxico, porque é um conteúdo, né, de pessoas que estão vivendo as maiores encrencas que alguém pode se arranjar. Então, para que a gente vai ficar se nutrindo o nosso cérebro desse tipo de conteúdo com tanta frequência, né? E eu uso o mesmo, isso que você disse, é o que eu sempre... Cara, é impossível tu não ser influenciado em alguns pontos. Porque todas as noites a gente tem um mantra lá no meu Instagram, que é dormir na ordem e acordar na paz. Eu sempre conto essa história, porque, assim, era um caos. Eu sempre fui muito bagunceira. Eu sempre digo que organização não é um dom. É um hábito que a gente pode adquirir. Que bonito, né? Isso é interessante da tua biografia. Muito. E inspira as pessoas mesmo. E assim, não tem, às vezes a gente fala assim, tem muita coisa que, eu não levo jeito com isso. Será que você não leva jeito ou será que você só não tentou, não tentou de outra maneira, não teve conhecimento para isso? Às vezes é só isso, né? E aí eu sempre digo que essa questão do dormir na ordem e acordar na paz me trouxe essa liberdade para mim e eu passo isso para elas. Então, há mais de 4 anos que eu tô trazendo conteúdo, eu digo assim, meninas, já lavaram a louça, às vezes não precisa nem falar nada, só posta fotinho. Aí algumas me mandam assim, eu não ia lavar hoje, mas como tu postou, eu vou lá lavar. E isso é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo que isso é uma coisa boa, você pode olhar uma coisa ruim que também vai te remeter coisas ruins, né? Então, eu sempre digo, escolha, eu sou hoje influenciadora, porque não tem como tu não influenciar. Eu influencio comprar uma marca, um sabão específico,
específico, ou um produto, ou usar isso, ou deixar de usar, ou limpar desse jeito ou de outro. Então eu sempre digo que a gente possa usar a nossa influência para que seja para o bem e para que seja para acrescentar, e a gente também, como consumindo conteúdo, a gente possa também filtrar o que é bom para nós e o que não é. Então eu sempre falo para as meninas, olhem quem que vocês estão seguindo nas redes sociais, né, para ter essa noção, será que isso aqui está me acrescentando? Será que isso está me fazendo bem? A gente estava até falando antes sobre a Marie Kondo, né, que tem das roupas. Será que isso aqui me faz feliz, me traz uma coisa boa, né? Então, acho que isso é bem especial. Porém, nesse mês de outubro, é um mês muito especial para nós mulheres, né? É um mês que os nossos olhos se voltam para o outubro, né? Para Outubro Rosa, para a gente se volta para essa questão da conscientização, né, de prevenir câncer de mama. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar, porque é muito falado sobre o assunto em si, mas a gente às vezes não fala sobre como essa questão mental, emocional das mulheres. Então, às vezes fica mais no físico e a gente não vai pro mental. Quem me acompanha sabe, eu tava até falando pra doutora que eu sou a maior, assim, ó, eu tô sempre falando, gurias, façam terapia, vão na psiquiatra, sabe? Porque a gente tinha aquela... eu tinha essa ideia, meu Deus, ir pra psiquiatra pra mim era a última, né? Doutora que me desculpe. Não, mas é normal isso. Era a última coisa, assim, meu Deus, se eu for pra, sabe? E aí é o fundo do poço. É o fundo do poço. E aí eu sempre falo pra você, sempre compartilho do meu episódio de depressão. No ano passado, chegou um momento em que, doutora, foi uma coisa assim, olha, quem é mãe, quem tem uma vida corrida, eu sou mãe solo dos meninos, dos dois, pequenininhos. E aí chegou um momento que eu tava no hospital, tive uma crise de ansiedade muito forte, eu tava no hospital tomando um soro, isso era 4 horas, e aí eu disse pra enfermeira, eu preciso que você bote esse soro até as 5, porque eu preciso buscar os meninos na escola, sabe? Então, eu só posso passar mal até as 5 horas. Depois disso, eu tô proibida de passar. Exatamente. Mas assim, juro pra vocês, eu juro pra vocês, não tinha essa rede de apoio, né? E assim... Então, isso pra mim foi muito forte. E aí chegou no ponto que eu disse, não, eu preciso de ajuda. Chego no consultório do psiquiatra, eu digo pra ele assim, doutor, eu preciso de remédio. Ele disse, calma lá, vamos ver se você precisa de remédio. Isso já me impactou de início, né, doutora? Porque na minha visão era aquela coisa, ó, toma aí um monte de remédio, fica viciada nisso aí, sabe aquela coisa muito louca? É assim, 8 ou 80. Eu sempre digo que eu sempre fui 8 ou 80. E aí, quando eu chego no consultório, o doutor me fala, não, calma aí, vamos entender, me conta a tua história, o que tá acontecendo. Aí eu pensei, o que ele quer saber com a minha história? O que tem a ver uma coisa com a outra? Só tira isso de mim, né? Quero voltar a ser eu. Se fosse fácil, assim, né? Exato. E aí sei que chegou o ponto que realmente a gente entendeu que eu precisava do medicamento, mas não só medicamento isolado, a terapia, né? Precisava acalmar, eu tenho psoríase, né? Sim. E aí eu disse que tudo que vem na minha vida, eu tento olhar com olhos de que, por que isso aqui tá aqui? Por que eu tô vivendo isso aqui? Eu sempre falo para as meninas que essa é a minha maneira. E aí a minha psoríase, ela é bem controlada, até que eu esteja bem controlada. Quando eu estou nervosa, tá acontecendo alguma coisa, imagina, né? Elas ficam e aí é o meu termômetro, porque eu sempre penso assim, Deus pensou assim, ela não vai botar limite nela, então eu vou botar um negocinho aqui que ela vai saber a hora de parar de trabalhar, sabe? Então, e a depressão também veio para isso, tanto que a gente teve que ajustar remédio várias vezes, porque essa dose não ficou boa, sabe? Então, uma coisa que eu gosto muito de trazer para as meninas, e às vezes elas me pedem, que remédio tu tá tomando? Eu nunca vou falar que remédio eu tô tomando, porque não é uma receitinha de bolo pronta, Quem dera, doutora? né? Quem dera fosse. Se fosse para mim, você é a mesma, né? Aí nem ia precisar de psiquiatra, porque quando a gente conseguir descobrir uma substância que sirva para todo mundo, para a maior parte das pessoas, não vai precisar de um especialista para avaliar cada aspecto individual e aí fazer uma escolha personalizada, né? Sim. Ainda precisamos. Não, e precisamos muito. Eu sempre falo, vão sem medo. Eu sempre digo isso, se permita viver a experiência. Não, eu falo, vai com medo mesmo. Leva o medo junto,
fala do que você tem medo, fala o que você não quer, olha, não quero ficar dopada, não quero ficar chapada, não quero ficar viciada em nada. A gente está aqui para ouvir, né? E aí, tem que ser ouvida na consulta. Exatamente. Tem que levar os teus quereres, os teus não quereres. Não também, vai ser né? presa, a gente até estava falando, a gente, né, tem essa questão do riso, né, em algumas coisas, mas hoje em dia não é mais, né, essas camisas de força que era usado, não é mais usado, hoje em dia não pode mais, então tortura, não vai acontecer, o máximo que tu vai fazer é sair de lá e dizer, não vou seguir isso aqui, não vou, né, o pior que pode acontecer é tu sair sem, decidindo não fazer o que o médico tentou passar, né, eu acho que é isso. O pior que pode acontecer é tu continuar igual, tu continuar ruim, tu continuar com... Porque eu sempre vejo assim, doutora, eu tinha muito preconceito com medicamento, com remédio, e quando eu vi a qualidade de vida que o medicamento me trouxe naquele momento que eu precisava, eu mordi a língua, como a gente fala, né? Então, eu acho que a gente tem que se permitir, né, viver. E como é bom, porque o morder a língua é aprender algo, né? Então, morder a língua, eu falo, é como a gente mudar o discurso. A gente tem um discurso dentro da gente, uma verdade, a gente morde a língua, porque aí a gente para um pouquinho de repetir as nossas crenças, porque a gente assimilou novas crenças. Então, é uma experiência de flexibilidade cognitiva, a gente fala. A pessoa que morde a língua, em geral, ela está olhando a vida com mais sabedoria, com mais curiosidade, tá entendendo que a gente está sempre aprendendo, mudando, e se permitir, né? Se permitir mudar o discurso. Eu sempre uso esse exemplo que eu gosto muito. Eu sempre trabalhei com roupa, né? E aí com roupa assim na questão de casa, de organização. E aí eu sempre dizia, um dos meus cursos no Saindo da Desordem, a gente tem o nosso primeiro ou segundo passo é se arrume e coloque os calçados, mesmo que você esteja em casa. Então é tipo assim, olhe para você, cuide de você. Como a gente estava falando antes no off aqui, se a gente não se valorizar, os outros também vão ter dificuldade de olhar para nós com os olhos que a gente não está olhando, né? E algo que a doutora trouxe, que eu acho que é bem, bem importante de você compartilhar, é quando chega alguém lá para dar o nome na fichinha. Eu achei tão bonito isso, eu vou pedir para ela falar. Sim, verdade. Antes aqui da gente começar oficialmente, algo muito frequente no consultório é entender a pessoa que está chegando, qual o contexto de vida. Então, tem aquela coisa da profissão que em qualquer cadastro você preenche, e muitas pessoas que trabalham em casa, né, que são donas de casa ou são do lar, elas respondem, eu não trabalho, eu fico em casa, eu trabalho em casa. Então, para mim, já é o início da consulta, porque eu explico que essa pessoa trabalha mais do que eu, mais do que o presidente, mais do que um empresário, uma empresária, porque o trabalho de casa, ele não termina nunca, tá? Ele não tem day off, não tem feriado, então é 24 horas, nunca está tudo pronto. A gente não sai do nosso trabalho quando a gente trabalha em casa, a gente não tem uma quebra de ambiente. Quando é fim de semana e eu estou descansando, quem trabalha em casa trabalha em dobro, em triplo, porque todo mundo está em casa, a casa suja mais, se come mais, se recebe visitas. Então, realmente, a dona de casa é uma trabalhadora incansável. E a gente falou, quer dizer, é uma trabalhadora exausta, não é incansável, ela cansa como todo mundo. Exato. Em geral, está exausta. E a pessoa que fala que não trabalha, nem ela está enxergando o valor do trabalho dela, né? Da dedicação ao ambiente de casa, que todo mundo tem uma casa, tem um lar, então se está organizado, se está limpo, é porque tem alguém ali se dedicando para isso acontecer o tempo todo. E é um trabalho que não é monetizado, então mesmo que a gente valorize, a pessoa não consegue transformar em renda, né? E fica às vezes sem essa independência, sem essa autonomia financeira, fica vulnerável financeiramente para fazer esse trabalho. Então isso é muito valioso, isso é nobre, isso é virtuoso. Então eu falo que a pessoa tem que dizer com orgulho, eu trabalho em casa, eu sou dona de casa, né? No mundo de hoje eu escolhi estar nesse lugar, né? Que lindo. É muito lindo, é maravilhoso, tem que ser valorizado. Sim, lindo mesmo, e isso me chamou muita atenção quando tu falou, porque é sobre isso, é sobre a gente olhar para o que a gente está fazendo com esse olhar, com esse cuidado, e tem que partir de nós para que os outros também vejam isso, né? Isso, é o que a gente falou, não é a gente botar o dedo na cara e dizer, você tem que valorizar, não, começa por dentro, eu tenho que me valorizar, eu tenho que sentir isso, que o que eu faço é valioso, né? Que isso me preenche, me realiza,
que isso me faz uma pessoa evoluindo e grandiosa. Se as outras pessoas não conseguirem enxergar, aí é uma questão delas. Mas eu estou enxergando, eu estou entendendo. Então esse é o início, o fim, o meio. É a minha compreensão interna, né? Maravilhoso, eu também concordo super. E trabalho muito, né, doutora, para que eu sempre digo que eu trabalho muito para que o trabalho que as mulheres desempenham em casa, sejam elas exclusivamente dona de casa, porque eu sempre digo que todas nós temos um pouquinho de dona de casa, mas exclusivamente dona de casa, é para que ela também se veja de maneira diferente, para que ela tenha esse olhar sobre o trabalho, sobre esse ordinário, extraordinário, né? Que seja esse olhar bonito e que a gente consiga realmente mudar essa questão de dizer, eu tenho vergonha de dizer que eu sou dona de casa, tem que ter muito orgulho mesmo. E como a gente estava falando sobre o nosso Outubro Rosa, né? Eu queria muito que a senhora trouxesse para nós também sobre essa questão dessas mulheres que passam, né? Ou que já passaram também, mas principalmente que passam por isso. Você atende muitas delas no consultório. Eu não consigo nem imaginar como é, né? Ter uma parte do seu corpo, às vezes, né? Precisando tirar uma parte do seu corpo, perdendo seus cabelos, que é uma coisa, a nossa autoestima, né? Como que é, assim, para a senhora trabalhar com isso e ter esse cuidado, esse olhar com amor e, ao mesmo tempo, ajudar nesse processo? Essa é uma data muito importante porque é uma data mundial, né? Então, Outubro Rosa, ele está no calendário da OMS. Então, é o momento em que o mundo inteiro conversa sobre isso, sobre a questão específica do câncer de mama, que é o câncer que afeta na maior parte das vezes mulheres, mas homens também têm câncer de mama. Então, o objetivo de uma campanha é dar visibilidade a um tema. Tá? Também é um objetivo aumentar a procura de pessoas a exames de diagnóstico precoce, porque os exames eles não previnem, né? A mamografia não previne o câncer, ela previne morte, previne tratamentos que mutilam mais. Porque quanto antes você diagnosticar, mais fácil de tratar. Então é isso, o objetivo é dar visibilidade. Em primeiro lugar, para essas questões práticas de educação e saúde, as prefeituras se organizam, as instituições privadas de saúde e diagnóstico por imagem se organizam em função desse calendário. Então, em outubro é o rosa, é as mamografias, ultrassom de mama. Em novembro é o Novembro Azul, que é da próstata. Então, já existe mesmo um planejamento, tá, dos prestadores de serviço para atender essas demandas, que são públicas e privadas. E também um planejamento para a educação e saúde, para a gente estar disponível e conversar sobre isso. Em setembro é o amarelo, que é para dar visibilidade à questão do suicídio ou das diversas situações de sofrimento que levam a pessoa a ter pensamentos de suicídio. Né? Então, e a questão do câncer especificamente, você tem a notícia de que uma parte do teu corpo desenvolveu uma situação que ameaça a continuidade da tua vida, é algo muito impactante. E é uma experiência de descontrole, porque é totalmente involuntário, ninguém deseja passar por isso, né? E em geral, a pessoa pega de surpresa. É claro que tem a questão genética de algumas pessoas saberem de uma possibilidade, mas viver a situação é muito diferente. E que diante dessa situação, essa parte do teu corpo, ela vai passar por um tratamento médico longo, tá? Porque no câncer de mama, em geral, um tratamento de pelo menos 12 meses. Entre os ciclos de quimioterapia a cada 21 dias, que, não sei, dura 6, 7 meses, a radioterapia que vem em seguida, e a cirurgia, e a recuperação da cirurgia. E aí, dependendo da necessidade, da margem cirúrgica, né, aí se tira um quadrante, ou se tira a mama inteira, se tira a mama, músculo, linfonodo axilar, aí a pessoa fica sempre, né, com problemas no braço, porque a drenagem, a parte dos vasos linfáticos é o que faz a drenagem dos líquidos. Então, tem consequências também que a pessoa vai ter a vida inteira dessa cirurgia. Mesmo que a pessoa faça mamoplastia anos depois, para repor uma questão de forma, né, de autoimagem, ali, estética, ela pode ter essas consequências funcionais. Então, são várias camadas diferentes de dor e sofrimento, quando a questão é câncer de mama. E só sabe disso quem vive. E a pessoa que tem o diagnóstico, ela vai descobrindo ao longo da caminhada.
tá? Cada tratamento, cada risco de cada tratamento, risco-benefício, né? Algumas pessoas têm algum tipo de sequela, outros têm outro tipo. Tem gente que não tem nenhum tipo de sequela. Então, é uma coisa aleatória mesmo. E que ou a pessoa aceita esse tratamento, esse desafio, ou a pessoa vai se deparar com uma doença que progride e vai ameaçando a continuidade da vida, que culmina com morte mesmo, né? Doutora, é apavorante. É muito, é impactante, não tem, assim, palavras. Comovente, Mas, assim, uma dúvida minha, assim, tem muitos casos porque eu fico pensando, além de tu ter essa bomba que te jogam ali do nada, né? Agora tu tá com isso aí. Eu imagino que passa 1000 coisas na cabeça da mulher ali, e tem muitas que decidem não lutar contra isso, não lutar contra o câncer, assim, não tem, eu acho que essa é a pergunta. Tem algumas que não têm força para isso? Assim, você já viu alguma que não conseguiu encarar isso e que no início ali já desanimou? Porque a gente às vezes até tenta pensar, eu não sei o que faria se fosse no meu caso, assim, né? Tipo, qual seria a reação, como seria, da onde que elas tiram força para seguir, sabe? Sim, é verdade. Então, sim, acontece, felizmente não é tão frequente, tá? A maioria das pessoas, diante de uma notícia de algo que ameaça a vida, as pessoas são tomadas, assim, pelo paradoxo, né? Pela sede de viver. Então, até ressignificam a propósito de vida, jornada, objetivos, rotina. A maioria das pessoas sai do câncer muito diferente de como entrou. Muda de profissão, muda de casamento, muda de estilo de vida, de casa. É como se eu tenho só esse período aqui, é triste pensar, mas eu acredito que é o que passa. Eu tenho só isso aqui para viver e eu vou fazer tudo que eu gostaria que fizesse se a minha vida acabasse daqui a um ano. Eu acho que é um pouco sobre isso, né? Diante da finitude, né? Porque a gente nega que vai morrer. Aí o câncer, ele tira essa bênção, que é a negação, o mecanismo de defesa. Eu não penso sobre isso, né? Mas aí quem tem o diagnóstico é obrigado a pensar sobre isso. E a fazer um balanço da vida, né? E aí, como que eu usei meu tempo, como que eu estou usando minha rotina, então o que era prioridade passa a não ser e vice-versa. E então é esperado que seja assim, é uma jornada transformadora. Como que a pessoa vai, não, finjo que nada aconteceu e eu vou seguir igual. Estranho. A gente aprende com, é um estágio da vida, né? Te dando ali um estágio horrível. E você é obrigado a passar por ele, é um estágio obrigatório para quem tem o diagnóstico. A pessoa sai com aprendizados. Então, mas tem muitas que são tomadas por desespero. Então, essa pessoa, em geral, que se vê sem forças, ela se vê sem esperança. Tá? Realmente, ela não tem essa, né, essa emoção ou essa informação de que ela vai sobreviver à jornada do tratamento. Né? Ou a pessoa começa a catastrofizar, ficar excessivamente ansiosa e pensar sempre no pior cenário. Porque eu vou ficar mutilado, porque eu vou ficar inválida, o que adianta se pode voltar? Então, e aí a pessoa começa a pensar só nos piores cenários. E então a pessoa se sente impotente diante de todos esses cenários e fica paralisada. E aí não consegue se inserir nessa agenda de consulta, exame, tratamento. Né? E aí a saúde mental entra também como um grande auxílio, eu diria, sei lá, o maior de todos, porque tá tudo aqui, né? Exato. E aí entra esse processo. Então, hoje a gente já tem acompanhamento junto com isso, doutora, ou não? Por exemplo, descobri, iniciei ali o processo, já tem na rede mesmo, na rede pública, por exemplo, a gente já tem acompanhamento hoje ou ainda não é algo que caminha junto? As equipes oncológicas, hospitalares e ambulatoriais, que são as consultas, elas sempre têm psicólogos na equipe. Tá? Só que esse colega da psicologia, essa colega, ela não consegue fazer um atendimento individualizado em detalhes. Né? Eles conseguem apagar incêndio, identificar pessoas que estão numa situação mais grave, vulnerável, e dar essa atenção específica. Também identificar, fazer uma coisa que funciona muito, são grupos de ajuda mútua, que é a terapia em grupo. Que legal. Então, grupos terapêuticos, eles são fundamentais, é um tipo de ajuda que é ajuda mútua. É alguém que está passando pela mesma situação, ouvir,
né, ser ouvida, contribuir. Que já passou talvez e conseguiu, né, tá conseguindo lidar bem com isso. Acho Ou que também não tá conseguindo, eu falo, nossa, mas não sou eu que estou apavorada. Exatamente. Que estou em pânico a maior parte do dia, então a gente também se identifica na dor, se identifica na esperança. Então, por quê? Numa situação tão trágica, a pessoa se vê com uma sensação de pertencimento, que é uma necessidade humana básica desde que a gente é bebê, se sentir pertencendo a um lugar, se sentir numa tribo. E a pessoa, olha, agora eu achei aqui a minha tribo de pessoas que adoeceram e que estão tendo que lidar com isso e se virar com essa situação. Então ela tem sentimento de acolhimento, de identificação, e às de vezes empatia. olha, às vezes alguém tá pior e pensa, não tá tão ruim, né? Porque, né, tem aquela coisa, a gente por si só tem esse hábito de se comparar muito. Então, daqui a pouco, tu tá num grupo ali, tu consegue ter essa visão que, não, estamos todos no mesmo barco, mas vamos sair daqui, né? Então, acho que esse em grupo eu não sabia, mas é algo bem, bem interessante também, né? E tem. Então, todo centro de tratamento oncológico tem, e as clínicas privadas, algumas também têm, mas às vezes dão mais ênfase para esse espaço individual também de cuidado, mas a maioria dos pacientes faz os dois tratamentos, em grupo, individual. Todas as individuais que eu atendo, eu sempre encorajo a buscar os tratamentos em grupo. Não precisa escolher um ou outro. Então, todo lugar de apoio que a gente tem, de ajuda e fortalecimento, a gente deve buscar. Inclusive, esse é um período que às vezes é o único e a primeira vez na vida em que a mulher se prioriza. Inclusive, muitas vezes você vê uma mulher com câncer de mama, mutilada, tirando o linfonodo, fazendo quimio-radioterapia, dizendo, eu não vou poder fazer porque não dá tempo. Porque eu tenho que limpar a casa, tenho que arrumar, tenho que levar o meu filho no médico, meu filho não está se alfabetizando, eu tenho que ensinar ele a se alfabetizar. Ou seja, mesmo diante de uma situação de doença, mutilação e morte, às vezes a mulher não tem oportunidade de se priorizar. Né? E eu digo, sim, você precisa fazer tudo isso, são papéis teus de mãe, de esposa, de dona da tua casa, mas esse é o momento em que rede de apoio é fundamental. Você, então, é uma mulher independente, você tem autonomia, mas ninguém é autossuficiente. Aí o câncer vem e esfrega isso na nossa cara, entendeu? Porque a gente não faz nada sozinho. Sim. E aí, então, alguém que sempre teve essa sensação, né, de poder, eu consigo fazer minhas coisas sozinho, não preciso de ninguém. Vem o câncer e, tira essa crença de base, assim, da pessoa. Então, esse é um sofrimento mental enorme. Eu pegar um pilar que sustenta o meu edifício emocional, me faz sentir com poder, e tirar isso, arrancar isso. Não é só o tumor que é arrancado. Sim, né? sim. E depois que esse edifício emocional, ele corre o risco de desmoronar, a gente tem que ajudar a pessoa a colocar outros pilares. A pessoa ser mais generosa com ela mesma, confiar nos outros, aceitar ajuda, aceitar estar nesse lugar também de quem recebe cuidados, né? Conseguir dizer para uma solicitação da família, olha, eu queria muito fazer, mas eu não consigo, não vai dar. Aprender a dizer não. Aprender a dizer não, exato. A mudar as cotas de não. Porque quem não fala não para os outros está falando não para si o tempo inteiro, né? Eu falo, é só dar uma reequilibrada de cotas, de sim e não, só redistribuir. E assim, eu vejo também que a gente vê também muitas mulheres nesse período que começam a se olhar e se cuidar também. Temos esse lado também, que nunca usavam batom, agora se maquiam, agora fazem essa questão, eu acho tão bonita, às vezes com lencinho, né, que elas usam um lencinho. Então, é um processo que vai aí revelando facetas que ela não conhecia dela e que agora ela se desafia a encontrar também, né? Se desafia a buscar, se desafia a se olhar no espelho e olhar, não, essa é a minha realidade, o que eu posso fazer para melhorar essa realidade? Então, eu penso assim, imagina, você tira né, quando cai o cabelo, quando você tira essa moldura que a gente estava falando do nosso rosto. Moldura do rosto. Como que a gente vai, né? Como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai olhar para isso com mais carinho? Então, é uma situação muito delicada e eu acredito que nessa questão do mental, nessa questão desse apoio que você lá no consultório está dando, também é trazer um novo sentido para aquilo, é fazer com que ela veja os novos sentidos, né? Mas eu não consigo imaginar assim, nessa parte, a doutora acredita que é uma das questões mais
mais difíceis essa questão estética também, que afeta muito, ou ainda não está no primeiro ali? Sim, é uma questão bem importante. Então a gente fala que, dentre esses pontos, que é o ponto da doença em si, que é o tumor, a necessidade de tirar, de irradiar, de reduzir o dano com quimioterapia, por exemplo, que é algo bem biológico, né? Aí tem a camada da repercussão da autoimagem, que é a repercussão estética. Tem a questão das crenças emocionais, da forma como isso me impacta emocionalmente. Todas elas são importantes. Então, o próprio cirurgião oncológico sabe, ou o oncologista que prescreve o quimioterápico, que a pessoa que está em desespero, que deprime ao longo do processo, que desenvolve pânico ao longo do processo, que fica traumatizado, envolve estresse pós-traumático, essa pessoa tem um risco altíssimo de responder mal à cirurgia, de não tolerar a quimioterapia. Então, porque quando a doença é agressiva, o tratamento às vezes também é agressivo. Tem que ser. A gente tenta que seja menos, né? Tá avançando muito. Há 20 anos atrás, o câncer era uma sentença de morte. Hoje em dia não é mais. A maioria das pessoas tem tratamento e tem cura do câncer, tá? Principalmente quando é precoce, diagnóstico. Quando é precoce, né? Então, por isso, essa importância desse mês, né? Isso mesmo. Né? Mas mesmo diante da evolução das técnicas biológicas, vai existir a vivência da perda estética, que está ligada à nossa autoimagem, à nossa identidade, né? E também ao impacto emocional. Então, mesmo uma pessoa que é cheia de esperança e é muito otimista, é normal e esperado que a pessoa tenha momentos de medo, de raiva, de revolta. E às vezes a família, os amigos falam, não, mas não fala isso, mas você tem que ser positiva, você tem que ter fé, você tem que acreditar. Mas a pessoa pode ser muito positiva e ter muita fé e ao mesmo tempo ter medo e ter raiva. E aí essa é a contribuição da psicologia e da psiquiatria. É dar espaço para a pessoa poder falar sem ser julgada, ficar mais à vontade com as próprias emoções, não ficar assombrada por ela mesma. Eu não posso ter medo, eu não posso chorar, eu não posso ter raiva. Pode tudo isso. Todas as emoções são importantes. Tudo que cala, fala mais alto ao coração. Então, se eu fico reprimindo, fico guardando nessas emoções que me machucam, elas vão crescer. Vai vir um ataque de pânico, vai vir um episódio depressivo, vai vir uma enxaqueca, piorando. Então, a gente fala que quando a mente cala, o corpo fala. Em algum lugar vai vir. Por isso que cuidar da emoção é tão importante. Cuidar é acolher e aceitar ao mesmo tempo, né? Poder sentir, né? Eu acho que é sobre isso. Eu sempre digo, olha só que especial isso também. Falando em acolher, né? Eu tenho um amigo meu que sempre teve um episódio bem grave, assim, de depressão. E ele faz tratamento há muitos anos e tudo mais. E aí, eu sempre dizia pra ele, antes, né, vamos lá, vai, sai daí, né, sabe, quando tu fica puxando a pessoa, se ajuda, por que tu não quer, sabe, e aí, ele foi assim, doutora, eu sempre digo que tudo que vem, eu tento ter olhos diferentes, assim, e ele trouxe pra mim, assim, essa visão. Aí, quando eu passei por isso, às vezes eu não queria que a pessoa me tirasse de onde eu tava, eu só queria companhia pra ficar ali no fundinho do poço, sabe? Às vezes a gente só quer ser ouvida, poder chorar, poder sentir, né? E aí ele sempre diz que existia uma Vanessa do Velho Testamento e a do Novo Testamento. Que antes da depressão eu era aquela pessoa chata positiva, né? Vamos lá, aquela que chega dando bom dia na segunda-feira, todo mundo de mau humor, sabe? Eu era essa. E aí, sei que depois que eu passei por isso, eu fiquei tão sensível. Essa é a palavra, eu amo essa palavra. Eu fiquei tão sensível e eu comecei a entender, amigo, se tu tá aí, às vezes você quer ficar aí, tu só quer que eu te escute aqui, tu tá lá no fundo e eu fico aqui do ladinho de fora, às vezes te escutando, isso é o que ele precisa, porque ele não tem isso. Porque toda a família tá querendo tirar, tá querendo puxar, tá querendo... E ele se sente, eu quero poder sentir também. Exato. Então, essa questão da depressão trouxe isso pra mim e foi a coisa mais bonita que esse processo trouxe
fosse, de me tornar alguém sensível assim. E eu acredito que nessa questão da mulher também que tá passando por isso, tá sofrendo aí com câncer de mama, tá com essa questão, às vezes ela só quer também isso, poder sentir, poder chorar, poder, tudo bem, eu sei que às vezes a gente fala, mas tu tem tudo, mas tu, né, tua vida tá acontecendo, mas a gente só quer poder sentir, ficar triste, poder viver esse momento, né, e respeitar isso é muito importante. É isso mesmo, porque mesmo quem tem tudo, né, quem tem uma base material sólida, quem tem apoio familiar, quem tem acesso ao melhor tratamento, quem pode se envolver 100% com a agenda de tratamento sem pensar em outras demandas, mesmo essa pessoa vai sofrer o dano da notícia, da ameaça da vida, da ameaça à integridade física, né, da mudança de crenças, então, da dor, da fraqueza, da tristeza, da raiva. Então, ninguém está blindado. Sim. Porque a gente sempre fala que eu ter prosperidade material ou acesso a bons serviços é um pilar maravilhoso da vida. Mas isso é diferente de eu estar saudável e é diferente de eu estar feliz. Sim. Então, essas coisas não andam juntas, né? Então, mesmo pessoas privilegiadas no acesso a tratamento e a rede de ajuda vão sofrer também e elas têm direito de ser acolhidas no sofrimento, né? E assim, doutora, uma coisa que eu tenho essa dúvida, assim, as pessoas combinam, quem está passando por essa questão do câncer, combinam um tratamento psicológico, grande parte precisa desse tratamento, e eu digo com remédios, elas conseguem conciliar isso, não é, eu sei que acredito que não é uma regra, mas dá para se fazer esse tratamento enquanto está passando pelo processo, porque a gente estava comentando, dura em torno de 1 ano, digamos assim, o tratamento. Dá para tu ter, não, por exemplo, eu tenho depressão porque aconteceu uma coisa e aconteceu várias coisas e tive aquele episódio. E aí, essa pessoa que ainda ela não tem, digamos assim, ela não tá com depressão, mas ela tá vivendo esse turbilhão, ela também tem esse, porque aí a gente pode dizer que daqui a pouco ela tem uma depressão, mas será que ela não tá vivendo só aquele momento que tá o turbilhão? Como que diferencia isso também para quem tá nos ouvindo? Daqui a pouco pensa, não, eu devo estar com esse problema, eu devo estar com isso, mas daqui a pouco é só o momento que tá agitado, que ela tá vivendo isso, e claro, uma consulta é sempre uma consulta e tem que ser feito, mas dá para diferenciar assim de maneira clara quando chega no consultório? A gente faz parte até do nosso treinamento, sempre se faz essa pergunta enquanto a pessoa está falando. Essa pessoa está no sofrimento sem que isso cause uma doença a ela, ou além do sofrimento a pessoa adoeceu. Entendi. Né? Então virou um padrão. A depressão é a doença em si. Então daqui a pouco ela está passando pelo câncer, está sofrendo, mas não está com a doença. Que a depressão ela é um esgotamento. Então é quando todos os mecanismos que a gente tem para lidar com uma grande sobrecarga que é física e mental, quem deprimiu não teve só uma sobrecarga mental e emocional, também teve a sobrecarga física. A pessoa foi além do limite nas várias camadas da existência. Tá? Então, às vezes a pessoa está sendo hiperdemandada biologicamente, né, emocionalmente, e ela não deprime. Tá? Mas é um enorme fator de risco. Então, a gente liga as luzes vermelhas do painel e a gente não fica, quando deprimir, volta aqui, não tem nada para fazer por ti. Não, a gente cuida da saúde também, cuida da pessoa, né? Vamos cuidar, porque até um sofrimento excessivo também, ele me deixa menos disponível. Esse sofrimento excessivo é um aplicativo aberto que consome muita bateria. E essa pessoa está precisando guardar a energia dela para ter o tempo de qualidade entre uma quimio e outra com as pessoas que ela ama, para ter um tempo de qualidade com ela mesma, né? Para organizar a vida enquanto a doença está acontecendo. Então, o sofrimento ele já merece cuidados. Aí, um episódio depressivo, uma doença, precisa de cuidado e tratamento específico. Senão, ele vai gerando dano mesmo, ele vai tirando da pessoa funcionalidade em todas as áreas de vida. Trabalho, estudo, relacionamento, autocuidado, higiene, alimentação, sono. Porque eu penso assim, quando eu estava na minha fase, eu não tinha forças para levantar da cama. Então, né, é aquela coisa de
eu não quero, não tem sentido, eu não quero viver, eu não tenho... Passava muitos dias muito ruim e pouquíssimo tempo bem. E aí, eu imagino, a pessoa já está lutando contra essa questão tendo que estar fazendo muitos exames, químio, toda essa questão da jornada, né, do câncer, e ainda está passando por isso. É praticamente impossível ela aguentar, né, estar vivendo com a depressão junto. E aí, a maioria das pessoas não tem acesso, tá, a, né, psicologia individual, psicoterapia, e a psiquiatra. A maioria não tem acesso a tratamento especializado e consegue curar um câncer, mesmo em depressão, né, e mesmo sendo um tratamento dos mais mutilantes. Porém, é como eu falo, sair de uma maratona de 50 quilômetros no deserto. A pessoa consegue, mas tá um trapo, tá aos pedaços, tá um caco. E aí fica o mundo inteiro, comemora, você conseguiu, você venceu. Não tem nem força. E a pessoa não consegue comemorar. A pessoa tá exausta, tá acabada, tá bombardeada. E não precisa ser assim, né, doutora? Melhor não, eu sempre falo, é como arrancar dente no dentista, né? Assim, sem anestesia é grotesco. Vamos usar a tecnologia, vamos usar os recursos. O que tiver de recurso para reduzir dor e sofrimento, a gente vai usar. Então, né, tanto para os cirurgiões dentistas, quanto em qualquer área da medicina, a gente vai usar os aliados que a gente tiver ao nosso alcance, né? É melhor. E a medicina em si está evoluindo tanto e a gente fica tão feliz, né, de ver aí todo dia, né, tá sempre saindo estudos novos, isso gera muita esperança, principalmente nesse quesito câncer, e a gente vê essa evolução do que era, que como você disse, era não, é morte, né, teve ali o laudo, tá com câncer, é uma sentença. É uma sentença, não tem o que fazer, e hoje não, hoje já é outra coisa, mas mesmo assim, claro, a gente tem os desafios que vão estar ali, e principalmente, né, nesse assunto que a gente está falando, que é com as mulheres, que é essa parte tão sensível, que é quando a gente se sente bonita com o nosso cabelo, quando a gente arruma nosso cabelo, quando a gente, né, fica o seio, que é cabelo tudo, e sobrancelha. Né? Cabelo não, gente, o rosto muda. Não tem, é virar um bebê, uma idosa, né? São os extremos da vida que a gente perde, né? Perde essas referências de rosto, né? De forma, então... Mas eu acredito que o mais importante é sempre trazer essa mensagem de que tem jeito e dá para passar por esse processo, dá para passar de maneira mais forte, não precisamos chegar lá no final, como a doutora disse, né, acabada, um trapo. Isso. Dá para tentar ter qualidade de vida, né, ter qualidade de vida nesse período. E depois que a gente chega lá no final, depois que, digamos assim, é uma vida nova que começa, né? Como que é esse processo? Você que acompanha muitas mulheres, é uma expectativa nova, são projetos novos, é bonito de ver? É bonito de ver. A maioria das pessoas que consegue ter apoio emocional também vai conseguindo fazer essas mudanças de padrão, de comportamento, de rotina, de escolhas de consumo, no que eu dedico o meu tempo, né? Também tem uma agenda da doença, porque hoje o câncer vira uma doença crônica, ou seja, eu sei que durante 5 anos eu vou estar fazendo exames, isso gera muita tensão, fazer os exames de rastreio, né? Depois do primeiro ano de tirada do tumor, do segundo, até os 5 anos, tem muitas mulheres que tomam medicação ainda, para alguns tipos de histológicos, né? Que o câncer de mama não é uma coisa só, tem vários tipos diferentes de câncer de mama. Então, quando você faz a cirurgia, você pega o tumor, transforma em lâminas pequenas, põe no microscópio e vê o tipo histológico do tumor. Aí, para cada tipo histológico, vai ter um tipo de segmento. E algumas você precisa tomar algumas terapias hormonais, porque alguns cânceres acabam sendo mais influenciados por hormônios femininos. E aí a gente utiliza medicamentos específicos para inibir esse estímulo, né? Porque é da mulher produzir hormônios, digamos, né? Tem várias funções maravilhosas dos hormônios, então. Aí a gente inibe esses receptores da mama, por exemplo. E esse tratamento com tamoxifeno, por exemplo, que é um medicamento muito usado, tem vários, aí não é bem na minha área, é por 5 anos, tomando todo dia. E tem várias interações medicamentosas, então interage com o meu psicofármaco, eu tenho que mudar
Ah, o oncologista mudou agora o medicamento, aí tenho que mudar de novo. Tem que fazer toda a troca também, ver se é compatível, se dá para seguir tomando. Exato, a gente tem que ter esse cuidado de um tratamento conversar com o outro. Ah, eu estou com amidalite, eu tenho que levar a minha receita do oncologista, porque o antibiótico não pode atrapalhar, né, o meu tratamento. Então, a doença ainda faz uma agenda na vida da pessoa. Então, não é a vida que volta ao normal. A pessoa sai da agenda do tratamento mutilante, né? E da agenda de ameaça de morte, assim. Mas o acompanhamento segue por um longo tempo ainda. Isso então, é se adaptar, né? É se adaptar àquilo e aprender a levar da melhor maneira possível, né? É isso mesmo, Mas eu acredito que, e também isso é uma coisa que eu olho para isso agora, você falando assim nesse sentido de, ela começa a escolher melhor o que ela vai fazer. Eu acredito que mesmo muitas mulheres nos ouvindo, a gente não precisa chegar a ter um diagnóstico desse para começar a fazer boas escolhas também na nossa vida, né? De como, eu não tenho muito, talvez eu não tenha muito tempo, e aí eu começo a dizer não, eu começo a me cuidar, eu começo a me priorizar. Eu acho que é uma coisa que a gente pode olhar também, né? E encarar isso, esse cuidado com a gente, essa maneira de olhar para nós com mais carinho, com a nossa vida, né? Isso mesmo, né? Você estava falando e eu pensando que, diante da escassez, a gente sofre muito, mas a gente é obrigado a ser mais criativo, né? Então, quem passa por escassez financeira está acostumado a fazer essas escolhas de compra, apesar quanto isso me custa. Será que eu posso pagar esse preço, né? E em todos os hábitos de vida a gente também vai se fazer essa pergunta: quanto que tal atividade me custa? Será que eu quero pagar esse preço para participar de tal, né, chamado, tal convite familiar ou social, enfim. Antes eu não sentia esse custo, agora eu sinto que o preço é alto, agora eu não quero mais pagar esse preço, né, agora eu vou me dedicar a nada, vou ficar um tempo sem fazer nada. As pessoas têm um certo preconceito, né, doutora? A não fazer nada, mas é também importante, né? Eu sempre digo, dentro do curso, a gente tem as mulheres que começam, eu ensino não fazer mais faxina, né? Então a gente divide as tarefas e aí, legal. Dentro do Saindo da Desordem, elas vão dividindo e aí quando elas fazem o ciclo completo, o processo completo, chega, por exemplo, num sábado, eu tenho uma que lavava roupa o dia inteiro, daí a gente reorganizou tudo, legal. E aí chega no sábado e ela diz assim: Vani, eu tô com dificuldade agora, porque eu não sei o que fazer no sábado, porque antes eu tinha roupa para lavar e agora eu não tenho mais nada para fazer. E eu digo: mas mulher, faça nada então, sabe? Isso é tão bom porque a gente tá tão acostumada a fazer muito, a ter que estar produzindo, como eu gosto muito de falar, como se o nosso valor estivesse atrelado às coisas que a gente faz, né? Não ao que a gente é. Então, também a gente tem que olhar para isso, e eu gosto muito de usar os exemplos das donas de casa, que sim, ela tem que estar funcionando, ela tem que estar fazendo, e aí daqui a pouco se depara com uma situação assim, se depara com um diagnóstico assim, e ela é obrigada a parar e olhar para ela também, olhar para esse processo, para a vida toda ali dela, e também fazer escolhas e priorizar. Então, isso é uma coisa que a gente não precise de nenhum diagnóstico, né? Se vir o diagnóstico, a gente possa ter forças para lutar e busque todas as armas, como a gente disse, para lutar com ele, mas sem o diagnóstico a gente também possa olhar com mais carinho para nós, né? Principalmente nesse outubro aí. Eu vou pegar o gancho com duas coisas que você falou, né? A primeira, essa coisa de as armas, né? Diante de uma batalha. Então, uma batalha não é do exército do homem só, nem uma paciente só, é um exército mesmo. A gente recruta aliados, né? Então, nessa batalha de saúde... É muita gente, né? É muita gente, a rede de apoio, todo mundo é importante, amiga, vizinha, amigo, vizinho, parente, né, esposo, pai, primo, quem tiver alguma disponibilidade para visitar, e se aquela visita atenciosa e amorosa, que não tem nada a dizer, eu vim te ver. Isso é tão maravilhoso já. Como é importante. Nossa, é amoroso, eu estou dedicando tempo de qualidade a essa pessoa, né? Estou reservando, né, um espaço do meu tempo para ver, para estar junto. Isso eu não tinha parado para pensar, porque a gente não faz mais isso.
Claro que ainda aqui no interior, a gente tem ainda o hábito de visitar, de ir, mas vai se perdendo. Eu digo, lá na minha mãe, a minha mãe faz o ponto dela. Eu sempre digo que ela bate o ponto na casa da minha tia todo dia. E eu acho isso tão bonito, porque todo dia ela vai, às vezes minha tia vai, e ela faz. E aqui às vezes a gente perde, porque é tão na correria. E como é especial, então isso também traz esse apoio também, né? Visitar essa pessoa. Mostrar que ela não tá sozinha, né? Isso mesmo. E outro gancho que eu quero pegar com a cena que você me trouxe é essa tua cliente que depois que limpou tudo no sábado, se viu angustiada com essa mudança positiva na vida dela. De que, nossa, agora eu fiz tudo, mas eu não tenho nada para fazer. Eu dei conta de tudo e agora eu estou com um tempo livre. E isso é um exemplo de um insight, é o equivalente a um insight de psicoterapia. Insight é eu me dar conta de algo meu. Né? De aprender meu Deus, mas eu não sei lidar com está tudo bem, quando eu não tenho nada para fazer. Eu não sabia que eu tinha mais esse problema agora para resolver. Não estou acostumada com isso, eu sempre tive num fuzuê, numa bagunça, numa desordem e ainda não dava tempo. E agora me deparo com a casa organizada, as roupas lavadas e posso ter tempo, sei lá, para fazer a minha unha se eu quiser. Exato. E quando eu não tenho nada para fazer, quando eu fecho os aplicativos de execução de tarefas, outros aplicativos se abrem. Às vezes eu sou invadida por memórias, algumas nostálgicas e boas, outras dolorosas, traumáticas. Nem sempre a gente se dá conta disso, isso faz a gente ficar deslocando a nossa atenção para comida, para compras, para limpar, arrumar, para sair de casa. Então, e aí quando ela se vê nesse lugar do fiz tudo, ela vai entrar em contato também, então, com esses outros aspectos dela, que a lista de tarefas antes não deixava ela entrar em contato. E aí a doutora entra num ponto bem especial que eu vou aproveitar para perguntar, é claro, que muitas me falam isso, porque a gente tem dois extremos, digamos assim, que é o caos da desordem, né? E a gente também tem o ponto que é o perfeccionismo exagerado. A mulher não consegue parar de limpar, onde ela tá o tempo todo, se tu bota a mão aqui, ela já tá tirando pó, ela já tá, sabe aquela coisa que ela sufoca também as pessoas, não só que vão na casa dela, às vezes nem recebe visita para não ter o risco de sujar, de bagunçar, mas as pessoas que moram na casa dela, ela não permite que essas pessoas vivam, né? Eu sempre gosto de falar isso. Então, isso também tem que acender um alerta, né, doutora? Eu acho que é uma coisa que a gente não pode considerar normal a pessoa viver em função disso. Perfeito. Esse é um ponto bem importante aqui dessa educação de vida, de limpar e organizar, é que tudo em excesso traz dano, mesmo a preocupação excessiva com limpeza e organização. Então, todo o extremo, ele pode ser patológico, ou se não te adoece, vai gerar prejuízo nas tuas áreas de vida. Mesmo o extremo de desejo e necessidade por estar limpo e estar organizado. Que a pessoa fica, vai estar limpo, custe o que custar. Seja tempo, seja minha família que eu vou tocar de dentro de casa, seja o que for, né? Isso mesmo. Então aí precisa de mais atenção. Claro que algumas vezes essa necessidade de estar sempre limpando e organizando, a gente usa o termo técnico, ela é egossintônica. Para a pessoa tá tudo bem, tá assim, tá? Os outros é que sofrem. Aí, em geral, a gente não consegue contribuir muito como profissional. Tem que estar egodistônico. A pessoa tem que se incomodar um pouquinho com aquilo. Dizer, eu tô meio cansada de ser assim. Isso tá me causando sofrimento. Hoje eu tô com a tendinite, nem posso mais esfregar e continuo esfregando. Porque todo sintoma mostra uma necessidade a ser atendida. Então, às vezes, tem que doer uma parte do corpo, né? Eu tenho que adoecer, tenho que fazer uma lesão para eu me dar conta de que aquilo está me causando prejuízo. De que aquilo é muito delicioso, eu adoro fazer aquilo. Mas querer não é poder, eu já não vou conseguir fazer. Né? Muitas pessoas, então, que adoram limpar e organizar, que têm um ambiente delicioso, elas estão presas nessa gaiola dourada da necessidade de estar brilhando, estar limpo, estar lustro. E aí, às vezes, a família se ressente, né? Então a gente ouve muito, minha esposa não me dá atenção, porque ela está sempre limpando e organizando. Ou minha mãe não dizia que me amava, não me fazia um carinho, porque estava sempre na lavanderia. Primeira coisa que eu esclareço é que isso é um gesto de amor, que é atos de serviço. A minha linguagem do amor. É científico, tá? Esse livro a pessoa acha, eu digo por mim, tu acha que tu tá
amando da maneira mais linda que tu pode amar a pessoa, né? Mas às vezes tu não é a pessoa que tá recebendo não entende, né? Isso, porque ela tem outra linguagem, tem outra necessidade. Mas primeiro é importante enxergar que isso é puro amor. Quem tá limpando e organizando tá dando sangue, suor e lágrimas para aquilo, né? Tá dedicando tempo, a vida dela para aquilo. Então isso é uma linguagem do amor. Mas em segundo lugar, ajudar essa pessoa que adora atos de serviço a olhar para os relacionamentos que ela escolheu, o cônjuge ou os filhos que ela teve, e entender que eles têm outras necessidades também. Né? Às vezes convidar eles para limpar e organizar, falar para o maridão, ó, de repente se tu pegar comigo aqui a louça, a gente se libera mais cedo. Tu pegar a lavanderia, a gente se libera mais cedo. Mas é que muitos companheiros ou parceiros, eles falam, não, mas deixa ali sujo, vamos curtir, vamos conversar, vem cá tomar um mate comigo, o mate está pronto. Mas para quem tem uma necessidade de limpeza e organização, a pessoa não vai relaxar, a pessoa vai ficar no mate assim. Eu vou tomar isso aqui, mas eu preciso ir limpar, né? Exato, vai ficar, eu falo, com o pezinho virado para a saída, né? Então, é aquilo dos dois se escutarem. E a gente está falando da questão de gênero, mas tem muitos casais em que o homem é muito organizado e precisa que esteja limpo, em ordem. E a mulher é mais desorganizada, é o caos. Né? Então, muitas vezes isso é invertido. O fato é que, ou casais homoafetivos, em que tem um organizado, o outro desorganizado, esses polos sempre acontecem na convivência familiar. Sim. Né? Ou famílias, ou repúblicas. Quem vive na universidade sofre muito com isso, que vai dividir o espaço de morada e tem os mais organizados e os caóticos. Né? Mas eu sempre digo assim, isso é um dos pilares que eu trabalho muito, que é a colaboração familiar. Isso. E eu acredito assim, fielmente que quando a gente usa a colaboração familiar a nosso favor, as nossas relações, elas se fortalecem, porque quando, é claro que vamos usar o exemplo aqui, pode ser a mulher também, mas a mulher dá conta de tudo, ela lava isso, ela lava aquilo, ela lava aquele outro, e aí o marido vai e lava uma louça, e aí não ficou como ela desejou, né, como ela queria que ficasse, ela faria, inclusive. Como ela faria. E aí ela diz, não, você não faz direito, ela já briga, aí o que a pessoa faz? Então, daí a mulher diz, deixa que eu faço. Aí ela pega mais uma tarefa para ela. Aí depois o cara diz assim, então já que ela não quer que eu faça, eu vou lá pro sofá, vou assistir TV, vou me jogar no sofá, e é isso. E aí a mulher fica com mais uma tarefa, se distanciam e ela acaba ficando sobrecarregada. E aí eu sempre uso, né, esse exemplo de, se você não deixar a pessoa que está do teu lado praticar, ela nunca vai ficar boa naquilo, né? E talvez a maneira que eu acho que tem que ser feito não é a maneira que você faz, e eu preciso também entender isso. Isso é um exercício de paciência, porque eu sou aquela pessoa que, eu sou assim, hoje eu tô mais calma até, mas era assim, amor, tira o lixo. Aí, tá, depois eu tiro. Aí tu vai, olha lá, a pessoa ainda não tirou o lixo, e tu pensa, meu Deus, e tu começa a se coçar, sabe? Tu diz assim, meu Deus, não tirou, mas daí tu tá tentando se controlar. Amor, o lixo, não, daqui a pouco eu já... Aí tu olha aquilo e tu pensa assim, não, eu vou tirar. Aí tu tira e leva o lixo, aí aquilo não funciona, porque tu não tá esperando o tempo do outro. Então, eu digo por mim, o lixo pode ficar lá, vai ficando, mas eu fico me segurando, e eu aprendi a lidar com isso. Então, é muito autocontrole a gente também saber respeitar o tempo do outro, né, doutora? Eu acho que isso é uma coisa, é muito bonito também, a gente aprender a conviver, né? Que nem tudo é do nosso jeito. Esses exemplos, eles são muito potentes, porque todo mundo se identifica. Né? Sim. Então, todo mundo que é da nossa natureza também dividir a vida, né? Querer formar casal, ou família, ou grupos com família de origem, né? Eu amadureço, volto a conviver com irmãos, irmãs, pais, né? Não necessariamente numa vida conjugal, né? Então, mas é da nossa natureza ser gregário e viver junto, compartilhar, e aí vem esses desafios para todo mundo. E eu sempre falo que quando tem uma divisão de tarefas, um trabalha fora e traz a maior parte da renda. O outro tem mais tempo em casa, em uma jornada de trabalho menor ou com menos remuneração, né? Mesmo diante dessa divisão, nenhum dos dois mora num hotel. Então, não é nada colaborativo, é muito desarmônico a pessoa que contribui com a maior parte da renda e trabalha muito tempo fora, chegar em casa e não contribui em nada com o espaço onde vive. Porque isso acaba escravizando as pessoas que limpam ali. Ou mesmo que eu tenha uma cozinheira, uma faxineira, né? Essas funcionárias também têm a casa delas e elas vão limpar o que dá, vão fazer o que dá durante o tempo de trabalho delas.
Na minha casa vai ter coisas que eu vou precisar organizar, independente da minha renda, ou não ficarão organizadas também. Sim. E aí tem um aspecto que você falou, que é quem adora limpar, organizar, respeitar o tempo do outro. Com filhos, adultos ou adolescentes, isso é muito comum, né? No caso, as mães que falam, eu não aguento mais recolher roupa espalhada pela casa. E eu explico, olha, enquanto você se incomodar mais que teu filho com a roupa dele que está no chão, isso você vai ficar brigando com ele, aí não vai aproveitar vários aspectos da convivência, e vocês vão ficar brigando sempre nessa pauta aí da roupa do chão, né? No dia que ele for abrir a gaveta e dizer, mas cadê minha blusa? Ó, tá bem ali, ó. No chão. Sim. Né? Olha a dica, viu, galera? Não, essas são as melhores. Ai, tô sem cueca. Vai ter que botar a cueca do avesso, de ontem, catar no chão. Eu garanto que vai melhorar. Ou não melhora, mas a pessoa escolheu aquilo. Vai lidar com as consequências do seu comportamento. Sim. Ah, mas eu não aguento, eu sofro mais do que ele. Aí é um nó. É um nó, não tem jeito. Sim. Porque se eu sofro mais do que ele com a roupa suja dele, ele não vai mudar. Sim. Né? Porque eu já estou incomodada, já estou sofrendo, já estou resolvendo. Agora, esse é um dos aspectos, às vezes, do transtorno de ansiedade. Que é quando eu tenho uma preocupação excessiva. É excessivo. Eu falo, tu não pode sair carregando a cruz de todo mundo. Me dá tua, me dá tua, me dá tua. Não, você tem a tua cruz, as tuas atribuições, cada um tem as suas. Eu posso ajudar, posso ter empatia, posso ter compaixão, mas cada um carrega as suas cruzes e suas atribuições, né? E senão eu fico com uma missão impossível, e aí eu fico irritada, eu fico tensa, eu fico rígida, fico indisponível para outros âmbitos ali, né, do relacionamento. Mas para você ver como o aspecto privado, íntimo, que todo mundo tem uma casa, como esse aspecto de vida, ele é palco para todas as outras pautas, né? Essa dona de casa, por exemplo, centralizadora e rígida, que ninguém faz como eu, né? Mas não vai ficar tão bem feito. Se ela for empresária, ela vai fazer isso na empresa dela. Ela vai ser uma líder centralizadora, não vai delegar nada. Não vai conseguir terceirizar, confiar, então, e crescer. E aí, muitas dessas pessoas viram empresários, ou entram numa instituição pública, privada, né? Vão contribuir no departamento e centralizam, e se esgotam. É o bom funcionário ou a boa funcionária que adoece. Porque uma hora a pessoa atinge o limite dela, ou passa do limite. Então, esse aprendizado doméstico, né, ou no palco da casa, essa aula ela vai usar em todos os outros cenários de vida. Ou o estudante que faz o trabalho em grupo sozinho, porque eu faço bem feito, eu sou bem inteligente, bem dedicado, e ninguém precisa fazer nada, deixa que eu faço. Já é uma pessoa com perfil centralizador, né? Tu vê que isso começa lá, digamos assim, um trabalho em grupo lá no ensino fundamental. Isso. Daqui a pouco a pessoa já, né? E vai indo, depois talvez vira dona de casa, depois vira empresária, e só vai mudando as tarefas. Mas ela continua sendo, muda o cenário, muda as coisas que tem que fazer, mas ela continua não delegando e pegando tudo para ela. Isso, né? Tem um ganho secundário. Então a gente fala, isso me dá uma sensação de poder e ser especial, de autoeficácia. Eu consigo, eu faço, eu posso, eu sou ótima, sou bem maravilhosa, eu faço como ninguém, entende? As pessoas gostam de mim por isso também, né? Pode trazer esse senso. Eu vejo muito isso dentro das casas, assim, muito relacionado isso. Não, me amam porque eu faço, porque eu entrego, porque... E não é bem assim, a gente tem que atrelar também ao nosso ser, apenas eu, Vanessa, sem estar com o chão brilhando lá, né? Tu me ama por ser eu também. Uma frase que eu ouço muito, mais de mulheres, né? É a mulher exausta, com milhares de tarefas, tripla jornada, e aí, de repente, eu descubro que além dela ter um trabalho fora, eu trabalho em casa, e ser mãe, e cuidar dos pais idosos, e ela cozinha o almoço todos os dias, né? Ela faz exercício de mercado, cozinha, lava panela, lava prato, faz tudo, porque o cozinhar não é só cozinhar, né? Sim. E aí eu falo, mas não dá pra cozinhar 2 vezes na semana, 3? Pegar a marmita, pegar só a marmita da carne, né? Cada um dia você elege as pessoas da tua família para quem vai cozinhar hoje, quem cozinha nas quintas. Aí a resposta é a seguinte: mas eles só comem minha comida. Entende que essa gaiolinha dourada, né? Tem um ganho secundário, assim, tem um triunfo. Gente, mas só comem o que eu preparo. Se eu não existir, morrem, né? Morre, porque não come outra coisa. Sim. Tem um ganho secundário, mesmo nessa sobrecarga. É se sentir especial, é se sentir ali, né? E é isso tudo, é especial, é um poder.
Mas aí está o aspecto da rigidez cognitiva ou emocional. Tem que ser assim, custe o que custar. Não dá para flexibilizar. Será que um dia não vão morrer? Só um dia sem a comidinha da mamãe? Será que você vai ser menos especial se perder esse lugar de ser a fornecedora do alimento? Sabe que eu sofro muito com isso, né? Porque é uma coisa que eu amo limpar, amo organizar, mas cozinhar. E eu digo, que saudade da minha mãe. E aí as crianças gritam assim, mãe, o que tem pra janta? E eu penso assim, meu Deus, antigamente eu gritava, mãe, o que tem pra janta? Agora eu. E daí eu penso assim, nem eu sei o que tem pra janta. Eu vou ter que ver ainda. Ah, é surpresa! A mamãe vai fazer surpresa hoje. A mamãe vai lá, às vezes tá exausta, vai fazer o miojo hoje. Exatamente. Então, assim, eu acho que um pouco e é tentar, né, doutora? É tentar, doutora, mulher, a gente chama doutora, né? Pode falar Joana. Joana. Lindo nome, né? E o sotaque também, né? Eu tava escutando um pouquinho da história, isso eu achei muito legal. Também. O sotaque de onde? Pernambuco, eu sou de Recife, sou pernambucana. Eu falo que olha, quando eu falo, eu até dou um acento no né? Pernambuco, para dar uma... Eu acho tão matar lindo. Uma saudade da minha terra. Mas meu marido fala que eu sou pernaúcha, né? Ah, é a minha. Eu já me cresci, já mas sou e o chimarrão? Pernambucana gaúcha. Não. Desde a faculdade em Curitiba. Eu falo que é bom, a gente acostuma rapidinho. Sério? E meus amigos, minhas amigas já me apresentaram o chimarrão e eu já assimilei já. Então sim. Então tá considerado, então já dá para considerar. Vendo? Já consigo o passaporte, já consigo cidadania. Esse é essencial. Mas assim, é uma alegria muito grande ter você aqui comigo, com certeza. Vou querer, porque é tantas coisas, tantas linhas que a gente vai puxando, né? E principalmente nesse foco da mulher, a gente vê que tem muito a ser falado ainda, muito a ser trabalhado. E eu também estou aqui para levar um pouco mais dessa voz, né? Para a gente conseguir alcançar mais mulheres. E eu também queria, nesse nosso objetivo também, dessa nossa conversa, em relação ao nosso Outubro Rosa, né? De você deixar uma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo, para quem está passando por um momento difícil, mesmo que, né, não esteja passando essa situação em si, mas que você deixe, levando em conta os tantos casos que eu acredito que a doutora já acompanhou até hoje, de pessoas que estavam talvez lá no fundo do poço, mas que no final, né, conseguiram, nem no final, às vezes na jornada, conseguiram se levantar, conseguiram se reestruturar, se encontrar. Eu acho que essa é se reencontrar nesse novo eu, que eu acho que muda, né? Eu queria muito que tu deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo aí. É isso mesmo. Então, assim, a doença, uma doença grave, tá? Ela é sempre um curso que a vida dá pra gente. Então, esse curso é um curso sobre o nosso próprio corpo, né? E os nossos limites. É um curso sobre as nossas relações, porque quando eu tenho uma doença grave, uma agenda de tratamento longa, quem eu achava que ia estar do meu lado não vai estar. E quem eu nem imaginava vai aparecer. Então, você vai reclassificar as suas relações e a atenção que você dava para as pessoas, né? Então, além de toda a questão do sofrimento, que é físico, emocional, é financeiro, porque a pessoa fica incapaz de trabalhar temporariamente, né? Enfim, são várias camadas diferentes de vulnerabilidade. Além disso tudo, tem o aprendizado. Agora, a gente não aprende nada sozinho. Então, eu queria deixar, né, esse pedido das pessoas aceitarem ajuda, rede de apoio, uma rede ampla. Quanto mais apoio, melhor. Então, né, conseguir estar nesse lugar de serem cuidadas, de receberem atenção, exatamente, e cuidados. Muito especial. E também a doutora Joana atende presencial ainda, doutora? Atendo os dois, presencial deve ser uma agenda bem lotada, né? Mas pois tem muita demanda, isso é sensacional. As pessoas estão procurando cada vez mais. Muito, muito mesmo. E a gente eu espero, né, falando por mim, eu espero que busque mesmo, né, que se você tá com dificuldade também a doutora atende, né, no online, então não é só, não fica restrito a só o presencial, então a gente vai deixar aqui também o @, do Instagram, também para acompanhar. Qual que é o teu? É Joana Cordeiro Psiquiatra. Então, vocês podem acompanhar aí a gente vai deixar aqui embaixo também para você, no vídeo, para você poder seguir a doutora nas redes sociais, acompanhar, torcendo para que ela volte a produzir mais vídeo para nós, porque
O que vocês acharam, né? Uma fala, assim, linda, maravilhosa. Você está sendo uma catalisadora para mim, eu agradeço até. Está me impulsionando de novo a... Tenho certeza que... E a gente precisa muito dessa voz de alguém que seja de confiança, que a gente possa olhar para isso e se sentir segura, né? Então, quando eu já te escutei lá na rede social, às vezes, falando sobre algo específico ali, eu me sinto mais próxima de ti, para chegar daqui a pouco lá no consultório e de, eu vi que a senhora falou sobre aquilo, eu vi que a doutora postou. Então, eu acho que isso traz uma segurança para nós. Então, isso é muito especial. Espero que... Eu sempre falo para as gays, sempre estou impulsionando. Vamos voltar, vamos produzir, vamos trazer mais. Porque funcionou. Isso agrega muito. Muito obrigada, Obrigada, doutora. eu que agradeço. Obrigada. Agradeço muito, Vanessa. O primeiro encontro, a gente vai se encontrar mais. Vamos sim. E também agradeço, é claro, né, a sua participação, a sua audiência aqui no nosso Pode Organizar, nesse episódio incrível, né, desse mês, nesse Outubro Rosa. Espero que você coloque aí as suas forças, se você precisar, né, de apoio, peça ajuda. Eu sempre digo, se permita. Esses dias eu tirei uns 3, 4 diazinhos para descansar, uma coisa que eu nunca fiz, porque com os meninos pequenos e foi tão difícil, porque, meu Deus, eu vou descansar, eu vou ficar aqui quietinha, mas eu fiz e foi muito bom, né? Eu tenho a frase que eu postei até para vocês nos stories, eu coloquei: descansar para não desistir do que realmente importa. É verdade. Então, essa frase me pegou muito e eu usei ela para de fato poder descansar e poder voltar aí com mais potência para levar a minha mensagem. Quero muito agradecer, então, a tua audiência. Obrigada por ficar aqui com nós até o final. Também muito obrigada à Imperatriz, que está sempre com a gente. Lembrando que nesse mês de outubro, a promoção, as ofertas são de mesas de jantares. Hoje eu estava lá gravando muita coisa linda. Também Mundo Real. Já estamos nos aproximando, já arrumei minha árvore de Natal, inclusive, com as crianças. Então tem muita coisa no Mundo Real para você já começar a se organizar aí para o Natal, para essa época do ano que eu amo. E também, é claro, né, a Marilu, porque agora eu e a doutora, a gente vai experimentar agora os nossos lanches aqui, conversar mais um pouquinho. Muito obrigada. E é claro que nos encontramos, então, na próxima semana, sempre com convidados especiais e temas bem relevantes. Um grande beijo.